você é o bebê. Prato cheio, salada. Eu acho que vale também aquelas contribuições. A Vilma lembrou da série, né, que você também ressaltou, né, feita junto ao Sesc aqui de Betioga, que é um guia para se perder em Betioga. É uma série de vídeos, onde que vocês podem encontrar nos perfis oficiais do Sesc Betioga, tanto no Facebook como no YouTube. O próprio Cadu nas redes dele também compartilhou, né? Tá no ar uma outra também, né? Agora uma outra série também de turismo em Betioga, que é a nossa Betioga. Isso, Nossa Betioga, né? Nossa Betioga, feita com grupos, né, das duas associações de monitores e monitoras locais da cidade, né? São séries super curtas, são vídeos curtinhos, dá para maratonar facinho, né? E que trazem uma visão muito positiva da cidade e que aborda muitas das coisas que nós estamos falando aqui. Né? Então quem quiser conhecer um pouco mais, né? Agora, se vocês quiserem buscar outras coisas, Cadu, tem algum site, algum local, sei lá, alguma matéria? Porque assim, infelizmente, os algoritmos da internet não nos ajudam, né? Então quem não está envolvido com base comunitária nunca vai sair a melhor resposta lá no Google ou mesmo no Facebook. O algoritmo não é feito para isso, né? Então é difícil pessoas que não estão dentro da bolha se colocarem dentro da bolha. Né? Porque a pessoa não vai naturalmente pesquisar, aquilo naturalmente não vai aparecer na timeline dela, né? E aí eu fico pensando, sei lá, se tem alguma palavra-chave ou se tem algum site, né? Eu vou deixar 2 aqui na nossa conversa, né? Que são fontes primárias, né? Uma do ICMBio, né? Que é baseado para turismo em unidades de conservação, que é super interessante. É um material super curtinho, 12 páginas, e daqui a pouco eu vou enviar mais um também, que é um material maior, para quem gosta de ler realmente, ele tem 500 páginas, mas ele é o compêndio de N experiências de base comunitária no Brasil. Tem de norte a sul do Brasil, então você pode ir lendo aos poucos, de acordo com aquelas imagens ou experiências inspiradoras. Cadu, tem algum lugar, alguma palavra-chave, algum site, perfil, que você indique para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais de turismo de base comunitária, queiram aprender, queiram assistir, queiram visualizar isso de alguma forma? Olha, eu posso te passar depois, Rogério, você coloca aí nos comentários, que aí eu pego, eu não vou conseguir acessar aqui agora. De toda forma, ano passado eu desenvolvi um trabalho com o Sesc Roraima, em que a gente desenvolveu projetos em 5 comunidades distintas, 4 delas comunidades indígenas e uma delas uma comunidade de garimpeiros na Serra do Tepequém, né? Então, eu trabalhei com diferentes etnias e desenvolvendo esses projetos, dentre eles o projeto com os Macuxi na Raposa Serra do Sol. Aliás, tem um trabalho muito importante, aí eu indico para vocês darem uma olhadinha, do Enoque Raposo, ele é indígena, Macuxi, ele fez um trabalho pela Universidade Federal de Roraima, que hoje tem sido tomado como referência, inclusive pela FUNAI, como um projeto de etnoturismo extremamente adequado, né? E fora isso, existem várias ações locais mesmo, né? A gente tem, por exemplo, o quilombo de Ifaporunduva, na região ali do Vale do Ribeira, né? Eu vou ter a liberdade de compartilhar o perfil do Enoque. Enoque, inclusive, é grande amigo, né? A gente acabou se tornando aí amigos nesse trabalho que eu desenvolvi lá, na terra indígena Raposa Serra do Sol, né? Compartilhe aqui na nossa conversa o perfil dele, vejam as imagens lá, conheçam um pouco o trabalho, e aí depois, se você concordar, se interessar, estude um pouco sobre esse. Ele tem uma entrevista muito boa num site que eu indiquei na conversa passada com o Geraldo, que é sobre o racismo ambiental, né? A gente conversou sobre a temática de mudança climática, e aí tem uma entrevista com ele muito boa nesse site, inclusive. Não, o Enoque é um cara genial, um cara que eu gosto muito, inclusive. Falando em Geraldo... Aí. Tá. Tem uma longa história de construção, mas coletivista. Nossa, Geraldo...
Não me lembro. Eu acho que é isso. O Geraldo, basicamente, ele traz isso, a questão dos constrangimentos de quem propõe modelos diferenciados àqueles já estruturados, né? Seja da área ambiental, da área de turismo, como estamos conversando agora, né? E é isso. Não só a minha candidatura, tem toda uma torre aí de candidatos, né? Tanto a candidata a prefeita, também a professora Lucélia já se comprometeu com isso, né? De questionar esses modelos, de propor alternativas a outros tipos de desenvolvimento ligado ao turismo. Desculpa ter interrompido, Cadu, aqui como conversando, né? Até pegar o gancho do que o Geraldo falou, então, aqui na cidade, nós temos uma série de comunidades, né, que podem muito bem ser trabalhadas, né? Como, por exemplo, o trabalho que a gente vinha fazendo ali em Vicente de Carvalho, né? Então, Vicente de Carvalho é um bairro periférico da cidade, né? É um bairro onde a maioria dos moradores são oriundos, inclusive, de outros estados, a maior parte de estados do Nordeste. Abração, Sandra. Sandra Passos. Também. Então, são oriundos de estados do Nordeste, mas que têm saberes e fazeres próprios. Né? E o turismo, ele tem de valorizar esses saberes e fazeres locais. Né? Como eu disse, como o turismo é a arte do encontro, né? Ele tem de trazer à tona esses saberes e fazeres que não são valorizados, né, porque estão fora da universidade. Né? Então, a gente sabe que muitas vezes o saber acadêmico é super valorizado, mas qual é a fonte que ele bebe? Onde é que ele se constrói? A partir do conhecimento popular. Né? Recentemente, a coisa de uma semana atrás, eu voltei da Amazônia, eu estava exatamente dentro de uma comunidade, conhecendo um projeto de turismo de base comunitária do Instituto Laurim da Amazônia, né? Que inclusive a gente tem realizado alguns trabalhos em parceria agora, e é uma comunidade quilombola ribeirinha, né? E é impressionante, né, o que a gente aprende lá. Então, é muito interessante que quando esse encontro se dá de forma adequada, né, ele é muito rico para todas as partes, né? Porque a gente vai para lá com a perspectiva de aprendizado, né? Porque ainda que lá vivam pessoas que não tiveram acesso à educação estruturada, formal. A educação formal, né? Eles têm um conhecimento fabuloso, né? Então, tem um conhecimento da terra, tem um conhecimento da pesca, né? Eu saí um dia com os pescadores, eles esticaram uma rede, eles sabiam que o momento que o peixe bateu e que espécie de peixe era, né? Então, assim, é impressionante, né? E, ó, o boto veio agora, pegou tudo, puxa, não tinha mais peixe, a rede estava rasgada pelo boto. Então, assim, o nível de conhecimento dessas pessoas é muito grande, assim como o Caiçara, né? Eu cito sempre como exemplo seu Doca, né? Que é falecido, já morreu com 96 anos aqui no Canto de Itaguá, que era uma enciclopédia, né? De conhecimento da natureza, da própria história local. Oi, pode... Não, é isso, eu acho que eu me sinto muito triste quando, primeiro que com o tempo essas pessoas, enfim, o tempo delas aqui nessa vida, nesse plano passa, né, mas eu fico triste que mesmo essas pessoas ainda vivas, ainda com esses conhecimentos e práticas, elas fazem de tudo para invisibilizar essas pessoas, né? Aqui em Bertioga, por exemplo, em algum momento histórico aí, em algum momento histórico não, mas em algum momento passado, recente, a prática dos pescadores, por exemplo, de ficar lá fazendo os nós, trançando a rede numa via pública, ela foi proibida, né? Você não vê os pescadores ali consertando suas redes, né? Porque isso podia ter algum gestor, né? Podia ter, que imagem feia, que não sei o que. Né? E ao contrário, isso é riqueza, gente. É essa a nossa riqueza. Né? Gente, com tanto pescador, sabe? Ver a manutenção dos barcos sendo feitas, né? Quando muito, eu também, né, tenho alguma atuação com turismo, a gente conduz grupos ali logo cedo, próximo ali do mercado de peixes, e vê a chegada das embarcações com pescado, né? Que é uma das poucas práticas ali que a gente consegue
visualizar, né? Porque é isso, né? O pescador, como ele não tem uma imagem estética dessa questão do comercial tradicional, muitas vezes, né? Não tá polido por isso, né? É marginalizado, né? É esquecido, é invisibilizado e esquecido, né? Eu estranho muito a gente não ver as práticas dos pescadores rotineiramente, porque a nossa comunidade ainda preserva a prática da pesca dos grupos de pescadores, né? A gente tem uma comunidade pesqueira muito forte, né? Porém, a gente tem pouca visibilidade dessa prática de fato, né? Você não vê o pescador consertando o seu barco, você não vê os pescadores e pescadoras fazendo a manutenção das redes, né? Você não tem essa, né? Muitos deles são completamente invisibilizados, e eu lamento muito que isso ocorra. Sim, esse é um patrimônio imaterial nosso, portanto, riquíssimo, é um patrimônio nosso da cidade, né? É um saber e fazer que deveria ser valorizado, no entanto, não é, né? Por quê? Porque exatamente fogem de uma estética equivocada, ensinada, inclusive, ainda hoje em universidades de turismo, né? É esse o grande problema, né? Porque há uma série de dogmas no turismo que são estúpidos, né? Como, por exemplo, não, só devemos desenvolver turismo onde há infraestrutura. Gente, esqueçam isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do turismo numa aldeia indígena, né, como é que vai se desenvolver infraestrutura para receber o turista? É, inclusive, interessante que não exista infraestrutura, né? Se eu não tenho, então, uma comunidade, em termos de infraestrutura, preparada para receber o turista, como é que eu vou trabalhar? Eu vou preparar o turista para visitar essa comunidade, né? Então, o turismo é, antes de tudo, uma ferramenta de educação, de transformação social, né? De promover o encontro, né? de crescimento pessoal a partir do encontro com o outro. Porque eu digo sempre que nós não nos enxergamos quando olhamos no espelho, né? É uma metáfora, né? Nós nos enxergamos quando nos encontramos com o outro, porque aí eu vejo, olha o que o outro come, né? Eu como diferente. Olha no que o outro acredita, eu creio diferente, né? Então é aí que nós passamos, inclusive, a nos enxergar, a refletir sobre nós mesmos. E o turismo, ele é uma grande ferramenta nesse sentido, mas ele precisa ser bem conduzido e bem estruturado, né? Não é possível que exista um projeto de turismo adequado que não tenha intencionalidade pedagógica nele. Então, o turismo ele deve ser visto como uma ferramenta de educação, porque, mais uma vez, né, ele tem de ser adequado, que ele seja solidário, sustentável, e quando a gente fala em sustentável, é muito importante que eu entendo a sustentabilidade como uma utopia, né? Não no sentido de ser impossível, né? Mas estar no horizonte de a gente sempre caminhar em direção a ela. Né? Ela que deve balizar nossas escolhas, né? Exatamente. E é um processo que está sempre sendo construído, exatamente. Ela baliza as nossas escolhas, né? E ético, né? Quando a gente fala de ética, a gente fala da ética humanitária universal de um cara chamado Paulo Freire, né? Que é execrado por aqueles que nunca leram uma linha dele. Nunca, né? Nossa Senhora! Quem leu o Paulo Freire não tem como refutá-lo. Né? Não, e você trazendo o Paulo Freire para essa conversa é isso, né? Por exemplo, como que a gente faz uma comunidade, se assim for o desejo dela, de aberta ao turismo, a receber grupo de turistas com um índice de analfabetos gigantescos, por exemplo. Né? A prioridade é fazer essas pessoas, talvez, se alfabetizarem, né? Aprenderem os contextos sociais de onde elas vivem, para saber se elas querem, de fato, acolher grupos de turistas. Até porque tem grupos e locais que podem optar em não querer atender. E tem que estar tudo bem. E isso é muito importante, Rogério. Quando se fala em turismo de base comunitária, eu disse no início que é muito importante o protagonismo da comunidade. Então, não adianta a gente esperar, né, ou a gente chegar numa comunidade, olha, estou com um projeto legal para vocês, porque não funciona. Essa demanda tem de partir
da comunidade, né? E a comunidade tem de ser protagonista, as decisões têm de serem tomadas dentro da comunidade. Porque uma outra coisa interessante, e é uma reflexão que eu acho sempre muito importante, isso se dá em diversos aspectos, mas quando se vai trabalhar, por exemplo, com uma comunidade quilombola, com uma comunidade indígena, como uma comunidade caiçara, ou como eu trabalho com uma comunidade de moradores e cortiços, lá no centro de Santos, né? Geralmente, aquele que é de fora, o estrangeiro, né, que somos nós e chegamos à comunidade, chegamos com a perspectiva de ensinar a eles, né? E essa relação, ela tem que ser oposta. Né? Nós temos de ir para aprender, a gente tem de ir para ouvir. Eu digo isso porque eu trabalho há 15 anos com a comunidade da terra indígena do Rio Silveiras, mais precisamente com o Núcleo Cachoeira, um projeto, inclusive, que faz parte de um programa do SESC chamado Brasileiro Que Nem Eu, e sempre que há alguma demanda, eu sempre levo a demanda para eles, e a solução tem de vir deles. Eu não posso dar solução, porque a minha solução, na maior parte das vezes, não é a mesma deles, e a que funciona lá é a deles, não é a minha. Então, por isso, esse protagonismo tem de ser respeitado. Né? Isso falando... Quem defende você é o PP, e a esperança já vai renascer. Quem defende você é o PP.